investigar e seguir pistas. Essa é a base do trabalho de um policial civil à procura de um criminoso. No último capítulo da nossa série, o passo a passo de uma investigação que terminou com a prisão de 3 suspeitos de um crime em São Paulo. O parafuso solto de uma faca. O código de barras de uma compra. Uma caneta. Pequenos vestígios que, sob o olhar de profissionais atentos, são capazes de elucidar um crime. A delegada Ivalda é assim. Passa o dia atrás de pistas, indícios, esconderijos. Ela é chefe da divisão de capturas da Polícia de São Paulo. Possivelmente uma das policiais que mais prendem criminosos no Brasil. Aproximadamente 200 por mês. É difícil escapar da senhora, né? Um pouquinho. Em meio à enxurrada de inquéritos, alguns ela não esquece. Como o do assassinato do paraquedista Ronald da Silva, de 44 anos. Ele foi morto no dia 20 de janeiro durante um assalto, na frente dos sogros e da mulher. Depois de 2 dias do nervoso do enterro, do velório, etc., a coisa veio muito clara na minha cabeça, exatamente o nariz batatudo do criminoso, a cor de pele, o olhar, a boca. Logo depois do crime, Lígia prestou depoimento e, por foto, reconheceu os suspeitos. Um deles foi preso e entregou os outros 3 comparsas. Quando eu vi o criminoso atrás do vidro, eu não tive dúvida, Lúcio, de que era um deles e era o que tinha ido para cima da minha mãe. Este que foi preso falou que os outros eram esse, confere. E aí eu falei, são eles, eu não tenho dúvida. Mas o tempo passou e a polícia não conseguiu prender os outros assassinos. Numa das vezes que eu fui na delegacia fazer um desses reconhecimentos, uma das formas que eles me mostraram o perfil do criminoso foi na rede social. E aí eu gravei a rede social dele na minha mente. Quando eu cheguei em casa, óbvio que eu busquei, achei. Fato é que eu comecei a monitorar por conta própria os bandidos. E todo dia eles postavam coisas nas redes sociais e nada de acontecer uma captura. 3 meses depois do crime, cansada de esperar, os caminhos de Lígia e da delegada Ivalda se cruzaram. E aí ela foi contando uma história pessoal, de tentar ter uma família com ele, morrer no colo. Os bandidos estão soltos, publicando tudo o que eles estão fazendo nas redes sociais. E eu não tenho resposta de nada. E aí a gente, então, como assim? Você sabe onde eles estão? E ela olhou para mim e falou assim, eu não vou sossegar enquanto esses caras não forem presos. No primeiro dia de investigação, a delegada tinha 3 informações. Sabia quem eram os suspeitos, que eles continuavam usando as redes sociais e que moravam nesta comunidade na zona sul de São Paulo. Mas, pela experiência, a policial conhece bem a estratégia. Depois de crimes de grande repercussão, os criminosos costumam desaparecer por um bom tempo. Não havia outra coisa a ser feita a não ser dar início a uma operação arriscada: infiltrar investigadores aqui, no dia a dia da comunidade. No local vivem 300 famílias. A comunidade fica no meio de um bairro de classe média e é dominada pelo tráfico. A escolhida para a missão foi esta policial, acostumada a disfarces. Ela revela o rosto, mas não o nome. Se não fosse policial, seria atriz. Talvez. Nós já entramos em alguns locais dizendo que agentes de saúde, fazendo pesquisas, vendendo algum produto, TV a cabo, celular. Na ação, ela simulou ser uma diarista. Quando a gente observa as pessoas, a gente vê o modo que elas agem, que elas falam, que elas se vestem. A gente não vai direto no alvo, a gente vai nos
nos demais. Você vai conversando, aí a pessoa vai contando, ela não sabe quem você é, o que você está fazendo lá. Tem que atrair a confiança. Nas conversas, descobriu que os suspeitos tinham se mudado dias após o crime, mas que a família de um deles continuava na comunidade. Os 3 eram vistos juntos. Sempre. Quando um ia visitar, o outro também ia. E sempre com moto. Uma senhora lá da comunidade havia nos dito que eles estariam juntos, porém em outra comunidade. A polícia passou então a investigar o provável esconderijo em outra comunidade. E lá no local, nós visualizamos algumas placas de locação de cômodos. Nessa locação, a gente acabou encontrando uma das pessoas que eram proprietárias e ela nos informou que o último cômodo que ela tinha para alugar foi destinado a 3 rapazes. O plano deu certo. Em 10 dias, os policiais descobriram que os criminosos estavam escondidos a 12 quilômetros de distância, na periferia de São Paulo. O sinal de internet usado por eles apontava para esta viela. Nós tínhamos um que toda hora ele estava postando daquele lugar. Quando nós abrimos o número, tinha 5 ou 6 casas. Uma operação com 60 policiais foi montada. A última casa, a gente viu uma movimentação, alguém passou. E um olhou para o outro, é aqui, aqui. Eu falei, entra. Olha pra mim, desculpe. Mais ou menos. De quê? Você tá preso, a captura te prendeu. Assim que os criminosos entraram na viatura, Ivalda pegou o celular. E o primeiro ato, conforme prometido, foi avisar, no caso, a Lígia. Eu não acreditei, porque era 6h30 da manhã, apitou meu WhatsApp, era ela. Bom dia, todos capturados, agora você pode ficar em paz. E a foto dos 3. Lígia correu para a delegacia, queria ficar frente a frente com os assassinos. Tantos meses, Lúcio, monitorando e vivendo essa vida solitária, querendo prender os caras, que quando de fato a notícia chegou, eu custei ali uns minutinhos para acreditar. E agradecer pessoalmente a delegada e agora amiga Ivalda. A gente só se abraçou e a gente ficou muito emocionada. Porque a palavra da doutora Ivalda não faz curva, né? E eu ganhei uma bica, né?